Então, gente, nós somos o coletivo Vênus Greluda. Aqui Mariana, Cristine, eu, Thiago. E então, por que a gente decidiu colocar o nome Vênus Greluda no coletivo? É uma coisa que sempre, assim, pelo menos a gente pensou no coletivo que irritava muito na sociedade é a questão moralista e da castração que o indivíduo sofre exatamente por conta desse moralismo. Então, acredito que um pouco usando a linguagem como símbolo, né, uma questão quase metalinguagem, exatamente contra isso, dessa questão do antimoralismo, da anticastração, e como a sociedade em si não consegue resolver muito bem isso, ou se meio que se embebe nisso e acaba não se pergunta muito sobre isso, e as pessoas que meio que se perguntam exatamente sofrem essa castração, a gente apela para um ser divino, Vênus. E a gente veio a partir disso a pensar obras que incomodassem, que questionassem, que sempre levasse o espectador a uma reflexão, que tirasse você de um lugar estático, de simples contemplação. A gente quer tirar você do lugar comum. E a partir disso nasce o nosso coletivo, sempre pensando em causar um certo incômodo também. Aí a gente parte dos nossos artifícios, assim, a gente chega com a cultura visual, a gente pega muito de usar a ironia também como um artifício de aproximação também dessas pessoas. A gente tem uma coisa mais direcionada para a galera da nossa idade, assim, do nosso convívio, porque acho que nós três aqui não passamos por uma castração tão grande da sociedade, assim, nós tivemos criações diferentes, nós pensamos diferente, mas mesmo assim com o objetivo comum de visualizar isso como um problema na sociedade, que a gente tem que abrir espaço para esse diálogo. Então, e aí abrindo pontos de perturbação, né, um pouco. Com o próprio nome, assim, geralmente a gente já se apresenta e já causa pelo tabu que é falar do corpo e de tudo isso, de todas essas situações que deixam a gente sem a gente poder experimentar nosso corpo, experimentar a vivência de diversas coisas, assim. Geralmente quando a gente se apresenta são duas reações, ou a gente tem um risinho meio sem graça, ou a gente tem o gargalhado absurdo, assim, e a pessoa que também entende de como isso já é um choque, sabe? Das pessoas que... Mas tem um pouco essa questão, né, do riso e do horror, assim, aquela questão meio freudiana, eu acho. Com certeza, e da castração mesmo. De como a gente tem no nosso meio, assim, as pessoas já acham que a escola de belas artes já traz essa coisa do humor, da ironia e de pessoas muito abertas, mas o que a gente tem visto no curso de História da Arte são justamente pessoas ainda muito fechadas, muito caretas e que talvez não levem tanto a sério essas nossas reações, mas isso que a gente quer colocar aqui. A gente usa esses artifícios para ironizar e a gente também trabalha com acaso, a gente bebe de Duchamp, assim, para poder pensar a obra, a gente também não está aqui só para se divertir, porque a gente realmente acredita na nisso. metalinguagem, né, que o Duchamp usa muito, tanto como objeto como símbolo, mas e a gente nasceu, a Vênus nasceu, a gente vendo as obras do Duchamp em artes visuais, né? A gente começou a questionar o Duchamp e querer fazer ressignificações em cima da obra do Duchamp. E aí gente, vamos fazer isso, vamos levar isso a sério. E assim surgiu o nosso coletivo, a Vênus Greluda. Esfregando o grego na cara de todo mundo. E foi muito bom também essa oportunidade que aparece pra gente com esse novo formato da aula de espaço público, que permite a gente também se aproximar mais da universidade, da instituição, e não ficar nessa marginalidade também de nós, assim, artistas e tudo mais, a escola poder ver a gente também poder falar mais abertamente, mostrar o nosso potencial do que nos incomoda aqui também, do que nos castra aqui também na instituição. Eu acho... e aí é um pouco que a obra que a gente vai trazer vai tentar dialogar um pouco com isso. Então, aí a obra que a gente pensou para exposição é exatamente pensando como a escola que surge no século XIX consegue se ressignificar no século XXI, já tendo em vista que
já mudou o prédio, que era a instituição, as questões são novas, e como é que isso pode se dar, e junto com a nossa entre aspas, perturbação com a escola. O que a gente acha que falta, o que poderia estar melhor, por que não pode estar melhor, sabe? Porque às vezes acredito um pouco que a instituição, por ser muito importante, acaba sendo muito burocrática e se pesando em si mesma, e acaba que não consegue se suportar. E acho que é um pouco isso. Com certeza. Então, gente, não percam